Esse vídeo aqui finalmente traz o cálculo termodinâmico do motor turbojato clássico, que é o turbojato ideal, com suas máquinas isentrópicas e o mais perfeito possível para cálculos. Nas próximas vídeos, depois a gente vai aprender a corrigir ele para o motor real, mas o primeiro passo é sempre você calcular esse cara aqui, que é o motor ideal. Então vamos ver como é que você calcula todo esse ciclo aqui do motor turbojato. O turbojato clássico, ele é montado por uma sequência de equipamentos, como a gente viu no último vídeo, que começa pelo inlet, que seria um difusor, depois vem para o compressor, daí a câmara de combustão, a turbina em si, e por último o bocal. Essa seria a configuração clássica de um turbojato. Claro que hoje em dia, para maior eficiência e outras montagens, a gente tem mais máquinas colocadas em sequência, mas aqui nós vamos ver um pouquinho agora de como fazer o cálculo com essas máquinas nessa versão do turbojato clássico. Se tu consegue fazer do turbojato clássico, tu vai fazer de qualquer configuração. Então a primeira máquina que a gente tem que ver é o compressor axial, que é o que a gente tem que entender como é que ele funciona para poder fazer os cálculos. Então aqui nós temos uma foto de um compressor axial, que está aqui, tá? Esse é um compressor axial de 4 estágios, já vamos entender o que é. Axial a gente fala porque ele tem esse formato aqui, que se você for ver, o fluido ele passa por aqui, e vai escoando para depois sair para cá. Essa maquinário todo aqui no meio é o eixo dele. Que aqui, essa parte do eixo, depois ele vai ser conectado na turbina. A turbina, na verdade, quando ela gira o eixo, é o mesmo eixo, gira o eixo do compressor. E o compressor ele tem o objetivo de fornecer energia para o fluido. Então, esse compressor que acontece, à medida que o fluido vai passando por aqui, essas parcelas de fluido, elas vão sendo cada vez mais apertadas. Se você for ver, nota como diminui o espacinho que o fluido tem à medida que ele vai avançando no compressor. Ele vai realmente diminuindo o espaço e ele vai pressurizando. Então, aqui tu vai ter um P1, aqui tu vai ter um P2 e o P2 vai ser maior do que P1. Isso é o que o compressor faz. Nós já vamos ver depois item por item. Outro detalhe interessante que eu queria comentar aqui é que compressores axiais, assim como turbinas axiais, eles são divididos em estágios. Por exemplo, aqui, se você for ver, nota que ele parece que se repete o equipamento dentro dele. Então, por exemplo, nota que aqui você tem essas pás aqui, que giram, e aí você tem esse segundo conjunto de pás aqui, que eu vou desenhar de outra cor. E aí você tem esse conjunto aqui, que também é um conjunto de pás. Esse daqui é o que a gente chama de estator. Então, esse cara é o estator. Aqui, nota que a gente tem sempre esse mesmo conjunto de pás, que são pás fixas, que são os estatores. Então, nota que eu tenho 4 conjuntos de estatores, e ele é circular, tá? Então, tu vê ele lá em cima, tu vê ele aqui embaixo também, porque, na verdade, ele é esse círculo. E você vê um segundo conjunto, que é esse conjunto que eu marquei como vermelho, que são as pazinhas que giram. Então, aqui a gente vai ter mais e aqui mais. Então, nota também que eu tenho 4 conjuntos. E esses conjuntos aqui é o que a gente chama de rotor. Então, o que a gente tem, na verdade, aqui nesse que está mostrando, são 4 estágios, que são 4 repetições de estator-rotor. Então, cada estágio é um rotor mais um estator. Quanto mais estágios, mais P2 vai ser maior do que P1. Mais cara vai ser a máquina, mais pesada vai ser a máquina e etc, né? Mas mais pressurização você consegue. Então, quanto mais comprida essa máquina, mais estágios você tem, mais você pressuriza. Também mais ela gasta também, né? Você deve estar perguntando, tá, mas aqui parece que tem 5 estatores, porque tem esse aqui, esse primeiro aqui. Esse aqui, na verdade, não é um estator. Esse primeiro é aquelas que você consegue visualizar. Se você olha para um turbojato, esse aqui são guide vanes, que a gente chama. Que é a primeira sequência de pás de proteção. Elas estão ali para proteger o compressor. A sequência num compressor é rotor, estator, rotor, estator, rotor, estator, rotor, estator. Nota que o último que aparece é o estator, porque a função do estator é especificamente direcionar o fluxo de forma correta.
só que após o rotor. Então, o rotor é que, na verdade, empurra o fluido, e o estator está ali só para direcionar. Então, os estadores não giram, quem gira é o rotor. Então, o rotor gira e o estator é fixo na carcaça. Então, por exemplo, se a gente for olhar esse segundo desenho aqui, que é um desenho esquemático, não é o mesmo rotor, não é o mesmo compressor, porque esse aqui tem, vamos ver quantos estágios ele tem. Aqui nós estamos vendo 1, 2, 3, 4. Eu estou vendo 4. Ah, é o mesmo, na verdade. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 estágios. E o primeiro é uma guide vane, novamente. Então, aqui o fluido vai vir por aqui e vai passar para aqui. Na verdade, é o esquema do mesmo compressor. Então, nós estamos aqui com a parte central. Essa parte aqui toda é o eixo. E aí tem toda uma sequência de rolamentos, etc. Estamos aqui com... Isso aqui é pá de rotor, isso aqui é pá de rotor, isso aqui é rotor, isso aqui é rotor. Rotor, 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 rotor. E ele é, não sei se vocês conseguem identificar, mas ele é conectado ao eixo. Essas aqui são as conexões do rotor. Elas são fixas aqui no eixo. Então, ele gira junto com o eixo. E as pás do estator estão aqui. Seria essa, opa, desculpa. Essa primeira é guide vane, na verdade, né? Seria essa, essa, essa e essa. Estator, e essa primeira aqui é a nossa guide vane. Primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, quarto estágio. Esse é o cara que pressuriza o fluxo quando ele vem. O objetivo dele a gente já viu no último vídeo, é na verdade pressurizar de forma adequada para a câmara de combustão para ela queimar direito. O fato de ter o compressor axial na frente do turbojato faz com que ele possa voar em altitudes maiores, o que não acontecia com o motor a pistão, né? O motor a pistão não conseguia pressurizar, a não sei que você botasse um turbo compressor extra, mas o motor turbojato ele já vem com esse sistema turbo compressor, que seria essa parte do compressor com a turbina, então ele pressuriza e você pode voar em altitudes mais altas. Esse é o nosso compressor. Aqui nós temos mais um pouquinho sobre ele, então aqui nota que eu desenhei, eu peguei de uma fonte aqui, que essa é a fonte. Aqui tem o esquema também do compressor, o azul é o nosso eixo com o rotor, então aqui dá para ver claramente como as pás do rotor, que são essas caras aqui, são conectadas com o eixo. Dá para ver também claramente como o espaçamento aqui por onde vai passar o fluido. Isso aqui que eu estou desenhando, na verdade, rabiscando, é o estator, e o fluido ele vai passar nessas partezinhas extras aqui que eu estou pintando de amarela, que é o que sobra para o fluido passar. Então, nota que esse espaçamento do fluido vai diminuindo, realmente vai diminuindo, que é quando você vai pressurizando, que foi o que eu já comentei. Aqui do outro lado, ele tem um esquema, agora de metade daquele rotor, só a parte de baixo, onde ele mostra o que vai acontecendo com a pressão e velocidade do fluido ao longo do compressor. Então, aqui a gente está no eixo X, que seria essa direção aqui. Então, aqui é o início do compressor. E aqui é o fim do compressor. E a velocidade e a pressão que o fluido vai obtendo à medida que ele vai andando dentro do compressor. Então, tu nota que aqui a velocidade, na verdade, ela se mantém quase estável. Ela tem esses picos porque, na verdade, é o momento que o rotor empurra ela, que seria aqui assim, empurrou, ela acelera um pouco, depois ela diminui, acelera e diminui. Então, ela vai fazendo esse degrauzinho aqui, ó. Mas nota que, em média, ela se mantém quase que constante. Quem modifica é a pressão, que ela estava aqui no P1, que eu tinha comentado no estágio anterior. E aí, a partir disso, ela vai pressurizando até P2. Onde P2 é maior do que P1, como eu comentei. Isso que é o nosso compressor, é isso que acontece dentro dele. Aqui não aparece, mas a temperatura também sobe, tá? Porque isso aqui, se tu está passando fluido compressível, se você mantém a velocidade, a gente vai tratar esses compressores como isentrópicos, você vai ver que se a pressão sobe, a temperatura também sobe. Mas a gente vê daqui a pouquinho. Mas sobe menos, né? Quem sobe mais é a pressão. Dentro dos compressores, para fazer cálculos, a gente utiliza esse fator aqui, esse número adimensional, que a gente chama de taxa de compressão. Só destacar aqui que ele é adimensional. Ele é a pressão de estagnação na saída e a estagnação na entrada. Então, nota que ele não é P1 sobre P2, tá? Então, é diferente, desculpa, não é P2 sobre P1, é diferente. Ele é P02 sobre P01, então ele acopla a velocidade com a pressão.
E é isso que a gente faz. Mas lógico, como a velocidade fica mais ou menos constante, ele é quase que equivalente a você falar que é o P2 sobre P1, mas não é exatamente o mesmo número. A gente chama esse número de π, o C é de compressor, porque a gente vai ver que a gente tem esse π para cada componente do motor, e aí o subíndice vem de acordo com o componente. Por exemplo, o Pt é da turbina, o Pb é do burner, que é da câmara de combustão, e assim por diante. Então, isso daqui que a gente vai usar para fazer os cálculos. Assim como eu tenho a taxa de compressão para o compressor, como eu falei, eu vou ter para todos os componentes. Só que a do compressor é sempre maior do que 1. Quanto maior for, tipo 3, 4, 5, 6, quanto maior o número, maior o teu compressor. Mais estágios ele tem, mais potente ele é. Também mais pesado, né? Um detalhe. Pt, que seria o de turbina, é sempre menor do que 1, porque enquanto o compressor comprime, a turbina ela expande, né? A turbina, ela na verdade diminui a pressão para extrair trabalho. Mas já vamos ver isso aqui, tá? Beleza. Esse é o compressor. A turbina axial, eu não botei um slide especial de turbina, porque ele é igual, só que ele é o contrário, tá? Então, na turbina, o que a gente vai ter é que ele começa com um espaçamento pequeno e vai para um espaçamento grande. Então, ele faz exatamente o contrário do compressor. Então, essa turbina, a função dela é fazer o contrário do compressor. Claro que, de forma prática, não adianta só você passar o fluxo pelo lado contrário do compressor, que ele vai funcionar como turbina. Não é bem assim que funciona, não adianta girar para o lado contrário. É porque as pás da turbina e do compressor têm um ângulo específico para isso aí funcionar. Então, os ângulos das pás do compressor são diferentes dos ângulos da pá de uma turbina equivalente, tá? Então, não adianta girar ao contrário. Mas, teoricamente, se você for ver pelo sentido do que ele faz, ele realmente funciona ao contrário do compressor. Essa seria a ideia. Vamos então para esse cálculo termodinâmico do motor, para a gente poder resolver esses negócios e fazer design de motores, né? Então, nós vamos fazer para um turbojato clássico, que foi o que eu falei que está nesse esqueminha. Então, nós temos de 1 para 2 o difusor, que é o que a gente chama de inlet, novamente. Até a gente se acostumar, vou repetir isso milhões de vezes, até a gente se acostumar com isso aí, né? Eu já estou acostumada, né? Mas eu digo vocês. 2 para 3 é o compressor. 3 para 4 é o burner. 4 para 5 é turbina. E aqui 5 para E é bocal. Beleza. Nós temos velocidade de voo, aqui que é o Mach de voo. E aí o que a gente faz agora é resolver o ciclo termodinâmico desse negócio desde o ponto 1 até chegar na velocidade de saída aqui em E. O E é porque é a velocidade de saída, né? O que a gente faz? Geralmente a gente dá nomenclatura de estações no sistema turbojato. Isso é para qualquer sistema de aeronáutica, tá? De motores aeronáuticos. Tu põe os números, identificam o início e o final da máquina. É sempre assim, para tu fazer sempre o cálculo por que a gente chama de estação, que é ponto a ponto. Então, por exemplo, geralmente a gente tem um ponto A, que seria a atmosfera, onde você tem a temperatura atmosférica e a pressão atmosférica. Daí você tem o ponto 1, que é o ponto de entrada o ponto de entrada do inlet. Aí você tem o ponto 2, que é a saída do inlet e entrada do compressor. O 3 é saída do compressor, entrada do burner, da câmara de combustão. 4, saída do burner, entrada da turbina. 5, saída da turbina, entrada do bocal. E, ou 6, é a saída do bocal. Quando você vai adicionando máquinas, esses números vão crescendo. E aí, por exemplo, se tu põe o afterburner, que nós vamos ver depois, aí tu tem o 7, o 8, o 9, 10, o 20, 50 mil. Depende de quantas máquinas você tem, né? Quando você está no motor real, você vai ter vários subestágios aí você chega em números bem maiores. Mas o básico é esse cara que nós vamos fazer. Então, os componentes estão aqui, ó. Difusor, compressor. Difusor é, como eu já falei, é o inlet ou intake. Tudo a mesma coisa.
Compressor, turbina, desculpa, compressor, combustor, que é o burner, ou câmara de combustão, turbina, e o bocal, que é o nozzle. Então, como é que a gente faz esse negócio aqui? A gente resolve tudo em função das pressões de estagnação e das temperaturas de estagnação, basicamente. Então, é comum a gente ter essa nomenclatura, e ela aparece bastante nos livros americanos, de identificar a taxa de pressão de estagnação e a taxa de temperatura de estagnação por essas duas letras. Então, por exemplo, π é o que a gente chama de taxa de compressão, o D é o subíndice, então o D é de diffuser, o C é de compressor, B é de burner, T de turbine e N de nozzle. Então, nota que ele é a taxa de compressão entre saída e entrada, ou seja, o πD é a pressão de estagnação na saída de 2, porque o D é entre 1 e 2, sobre P01, πC, P03, P02, e assim por diante a gente vai até chegar no final. O 6 aqui é o equivalente ao P0E. A gente chama de tal quando a gente está fazendo com a temperatura a mesma coisa. Então, nota que os subíndices são os mesmos, porque são as mesmas máquinas. Ele está sempre pulando entre duas estações. O difusor vai de 1 para 2, o compressor vai de 2 para 3, e assim por diante. E os taus estão aqui. A gente usa esse esquemão porque quando você está fazendo os cálculos, você vai ver que em algumas vezes algum deles são 1, outras vezes você já sabe mais ou menos quanto é que vai ser, e isso facilita muito. Então, nós vamos resolver com base nisso aí. Isso aqui é a nomenclatura que a gente usa para sistemas de propulsão aeronáutica. É a clássica. Mas tem outras 3 variáveis que aparecem também nos livros, principalmente nos americanos. Nós vamos usar, não agora, mas um pouco mais para frente nessa playlist, que a gente define como θA, simplesmente a definição de temperatura de estagnação na atmosfera, lembrando que o A é aqui. Então, TA é a estática. T0A é a de estagnação. E A é de atmosfera. θT é como a gente chama o T0 da turbina sobre o TA. TA é a estática atmosférica. E esse aqui é a temperatura de estagnação na entrada da turbina. Então, no nosso caso, seria essa aqui a entrada da turbina, seria o 4. Geralmente é o 4 se você está resolvendo um turbojato. E a gente chama de ΔA quando a gente faz a relação entre P0A e PA. Novamente, P0 é a estagnação e só o A é estática. Isso aqui a gente, quando usa isentropia, ele é equivalente ao θA na gama menos 1 gama, por causa da equação de P0 sobre P é igual a T0 sobre T elevado a K na menos 1 sobre K, porque o K é o que eu também chamo de gama algumas vezes, que é o coeficiente isentrópico. Esses 3 vão aparecer um pouco mais para frente quando a gente começar a fazer a equação de impulso para sistemas com formato adimensional. Então, por enquanto a gente não se preocupa com elas, mas vai aparecer. Vamos calcular então agora realmente como é que eu chego da velocidade de voo, que é esse cara aqui, em UE. Então, fazer toda a matemática aqui. Então, vamos começar pela atmosfera? Tá aqui a atmosfera. Então, nós vamos fazer atmosfera inlet. O que a gente faz na atmosfera inlet, na verdade, é simplesmente transformar a temperatura estática no ambiente e a pressão estática ambiente, que é aquela que você tem na altitude, em estagnação para poder começar os cálculos. Então, na verdade, o que eu tenho aqui, eu estou usando aquela equação de estagnação em função de Mach para o ponto 1, onde eu aplico P01 sobre P01 sobre P1. Essa equação aqui a gente já viu. Essa daqui a gente também já viu. O que eu estou fazendo aqui é simplesmente dizendo, olha, quem é o P1? O P1 é a pressão atmosférica de onde eu estou voando. Quem é o T1? T1 é a temperatura atmosférica de onde eu estou voando, porque ele vai sugar ar daqui. Eu vou simplesmente calcular o T01 e o P01 com base no Mach de voo. Então, a velocidade de voo está aqui, em Mach, né?
Então, a única coisa que eu preciso para fazer essa primeira parte, que seria da atmosfera para o inlet, é velocidade de voo e a altitude que eu estou voando, né? Beleza. Segundo ponto. Agora vamos do ponto 1 para o ponto 2. Vamos fazer os cálculos do inlet. Primeira coisa que eu vou resolver aqui. Quando a gente está resolvendo o turbojato clássico, só para deixar claro, é o turbojato ideal. No turbojato ideal, a gente diz que vários equipamentos são isentrópicos. Então, o inlet é isentrópico, o compressor, a turbina e o bocal são todos isentrópicos, que é o melhor caso possível. Depois a gente corrige para a versão original, para a versão verdadeira, né? Se eles são todos isentrópicos, então no meu inlet, que seria aquele primeiro difusor ali, vou desenhar ele de forma genérica aqui. 1 para 2. Se eu considero ele isentrópico, se você for lembrar do material de dutos adiabáticos e sem atrito, isso que é um difusor e um bocal isentrópico. Então, na verdade, você tem que ΔP0 é 0 e ΔT0 é 0. Ou P02 igual a P01, T02 igual a T01. É um duto com variação de área isentrópico. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Nota que isso só não vai ser verdadeiro, tá? Quando você tem aviões supersônicos. Se ele for supersônico, tu vai ter o que a gente chama de um inlet supercrítico, onde ele gera choques. Mas não é o caso aqui, tá? Esse aqui nós estamos vendo um turbojato clássico sem choque. Com M0 menor do que 1, tá? A equação dá para aplicar também para M0 maior do que 1, só que daí tu tem que considerar o fato que pode ter um choque aqui na entrada. Esse seria o primeiro. Então, esse aqui é o nosso inlet isentrópico. Nota que isso aqui é equivalente ao dizer que o meu π do inlet é 1. Porque o P02 sobre P01 é igual a 1, sendo que não tem variação entre eles, né? E o tal do inlet é 1 também. Sim. Inlets adiabáticos e sem atrito, eles têm o π e o tal igual a 1, porque não tem perda de pressão e não tem perda de temperatura de estagnação. Esse é o primeiro ponto. Vamos para a próxima máquina, 2 para 3, que é o compressor, né? Compressor de 2 para 3, novamente, é o turbojato ideal, compressor é isentrópico. Quando o compressor é isentrópico, ele é uma máquina de fluxo, né? Então, ele não é um duto sem nada, né? Para máquinas de fluxo, se ΔS é igual a 0, a gente tem, na verdade, aquelas 3 equações isentrópicas que também em algum lugar, nesses vídeos de revisão, tinha do escoamento quando ele passava por alguma coisa isentrópica. A gente tinha a equação P2 por P1. Vamos usar outro símbolo aqui, né? P final, P inicial igual T final, T inicial, na K na menos 1K. Essa é uma das equações entrópicas para máquinas, que está lá na revisão. Lembra que ela vem da equação de Gibbs, das equações de Gibbs, com a isentropia igual a 0 e por aí vai. Tem a do volume específico, né? Teria TF por TI igual VI, VF, acredito que seja K na menos 1 aqui, e tem mais uma ainda que seria de P com V. Aqui eu vou usar essa daqui, porque a gente está querendo trabalhar tudo com pressão e temperatura, e eu posso usar as expressões de estagnação e temperatura de estagnação, porque são 2 pontos que eu escolhi. Então, eu posso fazer saída do compressor, entrada do compressor, igual saída do compressor, entrada do compressor, e eu acho que aqui eu errei o índice aqui em cima, né, gente? É K na menos 1. Então, só um adendo na equação que estava aqui atrás. Tá errado esse índice aqui. Esse aqui é K na menos 1. E esse aqui também.
K, K na menos 1. Beleza. Então, voltando aqui. K, K na menos 1. É isso aqui que eu vou usar. E nota que isso aqui é equivalente ao dizer, esse é o π que eu estou chamando de πc, que está aqui, né? E o outro é o tal do tal C. Então, πc é igual tal C na K, K na menos 1. E eu posso usar essa equação aqui para o compressor. Ou, ao contrário, tal C igual πc na K na menos 1 sobre K. Lembrando que K é igual a gama. Então, essas são as três equações que eu uso. Então, se eu tenho a velocidade de voo e a altura de voo, eu vou ter aqui no inlet esses P02 e T02. Quando eu souber qual é a taxa de compressão, esse π do compressor, geralmente ele é fornecido. Porque ele é um dos parâmetros da máquina. A taxa de compressão do compressor é um parâmetro de design da máquina. Então você escolhe, eu quero um compressor que dê uma taxa de compressão de 2, 3, 4, 5, 6, 20 mil, que é esse πc. Então esse cara geralmente tu tem, ou tu está procurando ele. Então aqui seria o compressor ideal. Beleza. Câmara de combustão. Agora eu vou de 3 para 4. Na câmara de combustão, ela é a única parte que no turbojato ideal não é isentrópico. Então esse cara aqui não é isentrópico, apesar dela ser ideal. Então, ela é ideal. Só que quando a gente fala que uma câmara de combustão é ideal, o que a gente está querendo dizer é que ela não tem perda de pressão e estagnação. Só isso aí. Mas ela não é isentrópica porque eu tenho injeção de calor. O único jeito de ser isentrópico é se tu não tem calor e ele é reversível, né? Então, na câmara de combustão, eu não posso aplicar essa equação aqui, porque nenhuma delas, na verdade, nem dessas três, porque ele não é isentrópico. Porém, eu posso aplicar a primeira lei, que é isso que está aqui. Primeira lei da termodinâmica. Que é calor, trabalho, fluxo de massa que sai, fluxo de massa que entra, né, aquele negócio. O meu volume de controle está aqui. O que a gente tem é calor entrando, M ponto que vem desse lado, que é o M ponto 3, M ponto 4. Só lembrando que aqui a gente tem M ponto fuel entrando nesse cara. Então, na câmara de combustão a gente tem lá, vou desenhar de forma genérica aqui. Essa é a minha câmara de combustão. Meu burner, né? Aqui ele entra o que eu vou chamar de M ponto A, que é o M ponto 3. Aqui ele vai sair M ponto 4. E eu ainda tenho que contabilizar o combustível que eu injeto na câmara. E esse combustível, ele quando queima, dá calor. Então esse é que eu estou resolvendo. Então a primeira lei vai dar calor, trabalho, M.3, H, aqui eu já vou botar H03, M.4, H04, regime permanente. Lembrando que esse H03 é H3 mais U3 ao quadrado sobre 2, que é entalpia de estagnação, né? Não tem trabalho na câmara de combustão, porque ela só não tem ali paz, ali não tem máquina de fluxo, né? Ali é só a combustão mesmo. Esse Q é o QH. O M3 é o que eu chamei de MA. A gente chama esse M que entra aqui de MA. A de ar, tá? Então, esse é o M que está vindo lá da câmara de combustão. Esse M4, ele é o MA mais o M-Fuel. E assim ele fica nesse formatinho aqui. A gente mexe um pouquinho mais nela. Então, a gente faz essa definição de M-Fuel por MA, a gente chama de F, que é a relação de combustão ali. E aí eu posso trocar naquela minha primeira lei ali, que eu tinha QH mais MA, H03, menos
MA mais M-Fuel. H04 igual a 0. Lembrando que isso aqui é M-Fuel PCI. Eu posso trocar por esse carinha, porque M-Fuel é igual F MA, esse que está aqui, mais MaH03, menos MA FMA, esse M-Fuel, H04. E quando você isola o F, o que a gente fica é com isso daqui. Isola F, divide todo mundo por MA, né? É isso aí. Para gás ideal, ΔH0 é Cp ΔT0 quando você considera o Cp constante. Então, se eu usar um Cp médio igual constante, eu posso substituir esses delta, esses H04, H03 por T04, T03. E no final eu fico, na verdade, com esse formato aqui. Não acredita em mim? Pega essa equação aqui. Aqui vai dar FPCI mais H03 menos 1 mais F H04 igual a 0. Daqui isola o F. E substitui o ΔH por ΔT, 0. Ele vai ficar nesse cara aqui. Então a gente usa essa equação quando tu quer saber quem é o F. Só para saber, o F geralmente é muito pequeno, né? Tipo 10 a menos 3, alguma coisa assim. Porque você tem muito mais ar do que combustível. No motor a pistão, se vocês forem lembrar, a estequiometria para um AV-Gás, que é um motor Otto, é 15,1 de ar para 1 de fuel, né, de combustível. Isso é o estequiométrico. Em motores de turbojato, a gente usa, na verdade, muito excesso de ar, então esse número vai ficar bem menor. Tem esse cara aqui, geralmente na faixa de 0,001, alguma coisa assim. Claro que depende dos casos, né? Esse aqui é um exemplo. Beleza, esse é o equacionamento para a câmara de combustão, para você achar o F, geralmente. Ou se você tem o F, você acha o T04, né? Agora, vamos para a turbina entre 4 e 5. Novamente, também uma turbina isentrópica. ΔS igual a 0, então ela funciona que nem o compressor. Eu podia usar a mesma equação que eu tinha lá para o compressor, usar aqui, só que agora com os índices 5 e 4, né? Que é equivalente ao tal C, πC, esse negócio aqui tá ao contrário, não é o C, né? Corta, cancela esse cara aqui. Isso aqui é o tal T, πT, na K na menos 1 sobre K. Então, a gente aqui também usa esse cara aqui para fazer os cálculos. Detalhe, o π de uma câmara, de uma turbina é sempre menor do que 1. Se você for lembrar, o de um compressor é sempre maior do que 1. Porque a turbina expande e o compressor comprime. Então, o tal T também vai dar menor do que 1, tá? Outro detalhe, tem mais um ponto específico da turbina e do compressor. Eles são ligados pelo mesmo eixo, que seria esse desenho bizarro aqui. Então, quando um gira, o outro gira. A turbina está aqui para alimentar o compressor. Então, na verdade, a gente também tem uma outra variável aqui que é importante, que é o fato de que o trabalho da turbina é igual ao trabalho do compressor. Geralmente esse é o ponto de design, tá? Então eu aplico a primeira lei. Aqui para a turbina, entre 4 e 5, e vou aplicar entre 2 e 3 também. Quando eu aplico para a turbina, é esse cara aqui. Quando eu aplico para o compressor, ele vai dar o que eu acho que eu botei na próxima página, vamos ver. Mas a turbina está aqui, né? Calor, trabalho, M ponto que entra H04, M.5, H05. Aqui eu simplesmente isolo ali, né? Eu sei que na verdade o M.4, MA mais M-Fuel, que é igual também
ao M.5, porque só entra combustível na câmara de combustão, na turbina já está lá. Então, eu posso isolar o meu trabalho nessa equação aqui embaixo. Potência da turbina igual MA mais MF, que seria M05 ou M5 ou M4, CPH, que é de hot, diferença de temperatura. Essa parte aqui, né, vem do fato de que eu vou isolar. A gente está considerando ela adiabática, né, porque ela está isentrópica. Isentrópica tem que ser adiabático mais reversível. Senão não é. Então, cancelou ali, isso aqui dá WT igual MA mais MFuel, que multiplica H04 menos H05. Isso daqui é CP T04 menos T05. Agora você deve estar se perguntando, mas aqui tá ao contrário. Tá faltando um menos aqui, tá? É menos WT. Esse WT aqui, ele tem que ser maior do que zero, porque a turbina faz trabalho. A entalpia em 4, ela é maior que a entalpia em 5, porque em 4 ela acabou de sair da câmara de combustão, em 5 ela já vai ter perdido trabalho. Então, T04 é maior do que T05. Então, esse aqui estava ao contrário, tá? Peço desculpas, cuidado. E esse CPH, esse H é como a gente define a zona quente, tá? É porque ele já passou pela câmara de combustão. Então, esse é o CP quente. O CP ele faz muita diferença quando você pega o valor dele a 25 graus Celsius ou a 1000 graus Celsius. Então, esse cara aqui seria o valor quente. Tem que tomar esse cuidado. A mesma primeira lei a gente aplica no compressor, porque a gente vai igualar os dois trabalhos. Então, aplicando a primeira lei agora no compressor, que é o 2 e 3, vai dar a mesma coisa, né? Ela é adiabático, porque a gente já falou que o compressor ΔS igual a zero. Aqui eu só tenho que cuidar, antes era MA mais MFuel, o M2 e o M3 são só MA, porque ele ainda está antes da câmara de combustão, então aqui não entrou ainda, lembrando que o MFuel entra aqui depois do 3. E ele fica nesse formato, vamos ver se eu não me enganei no sinal aqui, né? Também tá, esse aqui vai dar negativo também nesse formato como está escrito. Na verdade tem que ter um menos aqui. Isso aqui vai dar WC igual MA, CP. O C agora é CP de frio, né? T02 menos T03. Isso aí. Então aqui tem um negativo também. Peço desculpas novamente, estava errado. E o WC, ele vai dar menor do que zero. Porque o compressor consome energia. E WC é igual menos WT. Eles são exatamente iguais em módulos, né? Ou iguais com sinal negativo. Então, se você faz em módulo, eles são iguais. Porque um é máquina operadora, outro é máquina geradora, né? Então, isso aqui é verdade. E a gente obtém isso com essa equação, porque eu igualo essa daqui, esse cara aqui, com esse cara aqui que já está amarelo. Cuidando com os sinais, o que vai sobrar para nós é esse daqui. Se eu novamente não errei os sinais, né? Vamos ver. MAMF, CP hot, esse aqui é da turbina. E esse aqui é o do compressor. No final, quando eu botei aqui, eu igualei os sinais e está tudo certo. Um deles fica com negativo. O que eu fiz aqui, na verdade, foi se você igualar os dois CPs, você vai ficar com essa equação. O certo, certo, certo é você não igualar os CPs, porque eles não são iguais, tá? Essa é uma equação que a gente usa para fazer o cálculo de forma mais rápida, bem preliminar, aceitando esse erro da diferença de CPs, tá? Quando você faz isso, geralmente a gente isola o T05 e tá aqui. Lembrando, o certo é você não cortar os CPs. É que nesse material, nos exercícios que eu vou passar, como eles são didáticos, muitas vezes para agilizar o cálculo, eu falo para admitir o CP igual, mas na prática ele não é, então não faça de verdade. Faça só quando você está treinando, né? E depois da turbina, vem o nosso bocal.
que é de 5 a E, ou de 5 a 6, o meu 6 é o E. Ele também é isentrópico. Se ele é isentrópico, ele é um duto de área variável isentrópico. Não tem variação de temperatura de estagnação, nem de pressão de estagnação. É só isso, o bocal mesmo, tá? Agora, um último detalhe importante para o bocal. Quando a gente faz esse tipo de cálculo, você chegou aqui, você tem que checar. Se ele for um bocal convergente, você tem que fazer aquela checagem do bocal. Do NPR, que eu já passei em algum momento. Num dos vídeos anteriores. Checa o NPR crítico para ver se não tem choque. Se for um bocal convergente divergente, não dá para checar na mão, você faz com método numérico ou com métodos experimentais. Aqui, na verdade, se for um bocal convergente divergente, eu digo se tem choque ou não tem choque. E a partir dessas variáveis aqui, a gente consegue, então, fazendo, por exemplo, pelo NPR, P06 por PATM, você checa o NPR para descobrir um MAC de saída. E isso aqui é como a gente fazia os bocais. Então, esse aqui eu não vou refazer de novo. Dá uma olhadinha na parte lá de NPR, que é a parte de bocal convergente. Nos exercícios a gente vai fazer isso até o final. Achou o MAC na saída, você achou a velocidade na saída. Achou a velocidade na saída, você achou o impulso do motor, que é isso que a gente quer. E é assim que a gente resolve. Um detalhe, lembrando que aqui o meu tal nozzle, que é o N, vai ser 1 também. P nozzle vai ser 1 também. Último detalhe, essa equação aqui é a equação de impulso. Nós ainda não fizemos a dedução dela aqui, a gente fez a dedução para quando ela está com velocidade zero, mas depois a gente vai fazer agora a dedução para quando ela tem velocidade de voo diferente de zero. Então isso aqui é o que a gente chama de impulso não instalado. Isso é importante porque ele só considera que você está olhando só para o teu motor quanto à potência ele dá. Aqui ele não considera a aerodinâmica do avião, ele não considera o tamanho do avião, o peso do avião, nada disso. Isso aqui é o que a gente chama de não instalado. É o motor sozinho. Mais pra frente a gente aprende a acoplar isso num avião de verdade e ver se é o suficiente para o avião. Então isso daqui é o fluxo de massa que ele suga. Esse F é o mfuel por ma. O E é a velocidade na saída do bocal. O zero, velocidade de voo. PE, pressão de estagnação na saída do bocal. PA, P atmosférico. E AE, área transversal do bocal. A gente vai deduzir isso aqui no próximo vídeo. É assim que funciona o turbojato. Agora a gente já pode fazer cálculos mais legais, como é que funciona esse negócio aí, e realmente partir para sistemas de propulsão mais reais.